Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós vimos aqui no texto do Evangelho que está falando sobre a parábola do credor incompassivo. A parábola a gente sabe que é uma história que Jesus contou muitas, e essas histórias têm um fundo moral, então isso é que é parábola. E a gente viu o início do texto falando que os fariseus, quando ouvindo que Jesus calara a boca aos saduceus, então a gente tem que saber o que é saduceu, o que é fariseu, para a gente ter uma noção melhor dessa parábola que vai ser contada na sequência. Quando a gente volta no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início tem notícias históricas. Então, nessas notícias históricas, o Kardec vai dizer de algumas situações, vai fazer uma colocação histórica sobre os povos, sobre situações que existiam em Israel naquela época. Em Israel existia o Sinédrio, que era a Suprema Corte de Israel. E essa corte, ela tratava das questões religiosas, com implicações também civis e penais, porque era o Supremo Tribunal. E como é que ele era composto? Ele era composto de 71 membros, das pessoas mais preparadas, mais sábias da comunidade. E dentre essas pessoas estavam os saduceus e os fariseus, todos eles judeus. Os saduceus, eles desapareceram essa linhagem desses povos, desses judeus que se chamavam saduceus. Eles desapareceram quando houve aquela grande invasão em Jerusalém, no ano 70, que a gente já falou algumas vezes, que os romanos já dominavam Jerusalém, mas toda Israel, mas houve uma revolta e eles entraram na cidade, queimaram a cidade, saquearam a cidade e destruíram o templo. E nessa situação toda, que a gente pode conferir no livro que se chama 2000 anos, esses saduceus desapareceram, então não tem registro histórico deles mais. Eles acreditavam em Deus, mas eles não acreditavam na comunicabilidade dos espíritos, nos anjos, eles acreditavam tão somente em Deus, e os livros desses saduceus, eles acreditavam e seguiam tão somente os 5 primeiros livros, que a gente também já falou muitas vezes aqui, que é a Torá, que são os livros atribuídos a Moisés, que é Gênesis, Êxodos, Número, Levítico e Deuteronômio, são esses primeiros livros da Bíblia. Então, eles acreditavam nesses livros. E os fariseus, eles eram mais populares, embora tivesse menor número deles no Sinédrio, quer dizer, nessa corte, mas eles eram mais... As pessoas gostavam mais deles, eles eram mais populares. E, de toda maneira, tanto os saduceus quanto os fariseus, eles tinham embate com Jesus. Então, eles estavam sempre provocando para ver qual que seria a reação do Senhor. E Jesus também sempre condenou, sobretudo, o farisaísmo. Em muitos momentos, a gente vai ver Jesus falando da falsidade, da hipocrisia. A única coisa que Jesus, na verdade, combateu foi a hipocrisia. Então, ele faz uma referência aos fariseus. E o que é, como é que surgiu essa história desse credor incompassivo? Então, a gente vê que era um senhor que estava devendo a um rei. E como é que chegava a essa condição de devedor? É porque quando as pessoas não tinham condições de pagar as suas dívidas, tudo que elas tinham era confiscado pelo governo. Isso aconteceu até aqui na Inconfidência Mineira, também em determinado momento aconteceu isso, aqui no Brasil. E não somente os bens eram confiscados, as pessoas também eram confiscadas, quer dizer, as pessoas tornavam-se escravas daquele que era o credor. Então, a história é essa. Aquele estava devendo muito e, chegando lá, o senhor, o rei, diz a ele assim, você não tem condições de pagar? Ele falou, não tenho. Ele falou assim, então você vai se vender, quer dizer, eu vou ficar com você, com a sua mulher, com seus filhos e com todo o seu patrimônio, tudo será meu. A história é essa. Então o rei falou, tudo vai ser meu.
E aí, este senhor, que estava, no caso, o devedor, e a dívida era muito alta, porque a dívida era em talentos, que era uma moeda muito forte. Ele ajoelha nos pés do Senhor e pede clemência, pede misericórdia, para que o Senhor perdoasse a dívida. E o Senhor, no momento de clemência, de misericórdia, mesmo de compaixão, ele perdoa a dívida daquele devedor, esses talentos. A hora que ele sai daquela audiência com o rei, do lado de fora, tinha uma pessoa que estava devendo para aquele que havia sido acabado de ser perdoado. E era uma dívida menor, era uma dívida em denário, era uma moeda menor. E aí, então, ele, aquele que havia acabado de ser perdoado, ele diz assim: ó, você está me devendo, me paga o que você deve. E ele falou assim: mas eu não tenho. Ele falou assim: ó, você dá um jeito, você se vira, porque eu quero receber o que está me devendo. E as pessoas que estavam próximas, elas ficaram muito revoltadas com aquela situação, porque sabiam que ele havia sido acabado de ser perdoado de uma dívida enorme e, no entanto, não quis perdoar uma dívida menor. Aí eles vão lá e contam essa história para o rei. Olha, ele acabou de dizer para a pessoa lá que ele não perdoa. E o rei, então, o chama novamente e diz a ele que ele ia ser lançado nas trevas exteriores, onde haveria choros e ranger de dentes. Quando Jesus fala isso, ele está se reportando à lei de ação e reação, à lei de causa e efeito. Porque Jesus, anteriormente, ele já havia alertado da importância do perdão quando ele faz a oração do Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E o dito popular diz que é assim: para nós tudo, para os outros nada, né? A gente sempre diz: para nós tudo, para os outros nada, assim como estava também acontecendo nessa parábola do credor incompassivo. Jesus sempre alertou da importância desse perdão, porque quando nós não realizamos esse trabalho de perdão, nós ficamos vinculados àquela pessoa, ou aquelas pessoas, ou aquele espírito, ou aqueles espíritos, até que num determinado momento da nossa vida, nós voltamos juntos no processo da reencarnação. Portanto, essa parábola é a parábola da ação e da reação e a parábola da reencarnação. Não tem outra situação que não seja essa. O Richard Simonetti, que é um escritor espírita, ele disse que, às vezes, em um minuto de equívoco, em um minuto de invigilância, por isso é que Jesus falou tantas vezes na importância da vigilância, nós comprometemos o nosso processo evolucional por séculos, por milênios. Ele dá um exemplo muito modesto, o Richard Simonetti. Ele diz assim: duas pessoas que desentendem no condomínio não se conhecem, portanto, não tem motivo para terem animosidade, mas elas não se conhecem, e chegam no condomínio do prédio por alguma razão de briga de garagem, essas coisas que a gente vê todos os dias, acontecem em todos os lugares, a gente está sempre vendo na mídia. Eles se exaltam e um acaba tirando a vida do outro. Então, ele diz assim: foi num segundo e complicou para centenas, milhares, para uma eternidade relativa essa situação. E em outras situações nós já estamos complicados mesmo. E aí vem a oportunidade bendita da reencarnação para a gente consertar os equívocos que cometemos em outras encarnações, ou às vezes até nessa própria encarnação. Então, a oportunidade, o momento é este agora. Por isso é que Jesus diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Quer dizer, enquanto tem a oportunidade de fazer as pazes, vamos fazer essas pazes agora. E os espíritos têm, assim, diversas maneiras de nos abordar e de nos fazer reconhecer os nossos equívocos e também de nos proteger. A Sueli Caldas, ela conta uma história também muito singela que mostra a ação dos espíritos nas nossas vidas. E a gente tem falado muito que nós precisamos de observar o que os espíritos estão querendo nos dizer.
Não podemos ficar distraídos, autistas, porque os espíritos estão a todo momento nos orientando, nos falando, durante o dia, sobretudo à noite, durante o período do sono, e nós vamos passando batido e perdendo oportunidades maravilhosas de consertar algo que esteja equivocado. Então, a Sueli conta a história em um livro que se chama O Semeador de Estrelas, que ela conta algumas passagens da vida do Divaldo, e dentre essas passagens ela vai contar essa que ele, Divaldo, quando mais jovem, ele fazia muitas viagens de trem. Ele fazia viagem, até hoje ele faz viagem de carro, por muitos anos, ele ficava hospedado nas casas dos companheiros, então ele não tinha essa... Ele era uma pessoa bem simples, no sentido de conviver bem com todos. Então, ele pegava o trem à noite, nas cidades que eram servidas de trem, para amanhecer no outro dia no lugar, para fazer a palestra, e depois voltava à noite para o local, no caso, para São Paulo. E ele estava vindo de Catanduva, São Paulo, para a cidade de São Paulo. E estava na estação, e percebe que tem uma moça, uma jovem e uma senhora, a mãe e a filha. A filha estava indo para São Paulo. Uma moça muito meiga, muito bonita, jovem, muito jovem, com um aspecto bem inocente, e a mãe chorava bastante, e entra a menina no trem, e ele percebe as ligações fluídicas do coração, da mente da mãe para aquela menina. Era como se fosse uma nuvem prateada envolvendo aquela garota. Da mesma maneira, se fosse uma nuvem escura, se estivesse desejando mal, a nuvem seria escura e voltaria para aquele também que estava emitindo aquela nuvem. A garota senta e passa um pedaço, senta um rapaz ao lado. E aí o Divaldo disse que começou a ficar incomodado porque percebeu que o rapaz não tinha boa intenção com a moça. E naquele momento ele começa a fazer oração, o Divaldo, nos mostrando que todos nós podemos ter a caridade da oração, mesmo em momentos em que nós não conhecemos as pessoas, mas que nós podemos agir de alguma maneira. E ele começa a fazer a oração pedindo a interferência da entidade espiritual, que era mentora, o anjo de guarda daquela menina, daquele rapaz, para que nada ocorresse. E ele percebe, daí a pouco, que entra uma entidade envolvida em muita luz e começa a dar passe na menina. E ele pensava, mas não é na menina, é no rapaz. Porque a gente tem, às vezes, nós equivocamos nas nossas súplicas, né? Até o Divaldo, nesse momento, equivocou-se também. E a entidade continuava dando passe na menina. De repente, o trem parou, o rapaz saiu, comprou um lanche, trouxe o lanche para a moça, continuou, daí porque ele percebeu que estava colocando a mão no ombro dela, e ele foi ficando muito incomodado. De repente, a moça tem uma náusea e vomita no rapaz. E o rapaz ficou muito irado com essa situação, saiu, reclamou bastante, foi embora. E ele, Divaldo, senta do lado da moça. E aí a entidade diz a ele, eu não podia dar o passe no rapaz, porque se eu tirasse ele daqui de qualquer maneira, ele voltaria. Então tinha que ser alguma coisa com relação à moça, para que ele realmente não voltasse. Então não tinha maneira melhor do que foi essa que foi resolvida pela espiritualidade amiga. E aí ele começa a conversar com a moça, e a moça diz a ele, esse rapaz disse que estava apaixonado por mim, eu tinha acabado de conhecer. Estava apaixonado por mim e que ia me levar para a casa da tia dele, que a casa da tia dele tem muitas moças, e essas moças todas trabalham, que ele ia cuidar de mim lá em São Paulo. E ele disse, mas, na verdade, o que você estava indo fazer em São Paulo? Ela falou, estava indo para ser dama de companhia da fulano de tal, e para estudar em São Paulo, mas eu estou lamentando muito, porque o rapaz, agora, ele não vai querer saber de mim mais. E vem a Sueli, então, completando a história e nos dizendo que a espiritualidade tem maneiras, formas de nos atender que nós não, muitas vezes, nem percebemos essas maneiras. De igual forma, o André Luiz, mais uma vez, no livro que se chama Nos Domínios da Mediunidade, é um livro muito importante, muito interessante, toda a obra do Chico, que está desdobrando a obra de Kardec, deve ser estudada, deve ser lida.
E nesse livro aqui ele vai contar várias situações da espiritualidade equivocada e dos amigos espirituais também. Então ele está contando uma história que eles estavam indo para um centro espírita. E no caminho, no trajeto, esses mentores espirituais, com André Luiz junto, eles se deparam com uma briga, uma confusão num restaurante, num bar. Era noite, veio aquela confusão no bar. E eles, então, entram para ver o que estava acontecendo, os espíritos. Quando eles entram, eles sentem muito mal-estar, porque tinha muita bebida alcoólica, tinha muito cigarro, e tinha outras emanações bem inferiores, eles sentem muito mal-estar. Mas, daí a pouco, eles percebem que essas pessoas estavam sendo amparadas, conduzidas, aqueles que estavam enfermos, que machucaram, aquela coisa toda, vem polícia, as coisas próprias da noite, próprias de um bar. E aí, então, ele fala assim, mas como é que vai fazer com esse pessoal que está tão assim arraigado nas paixões inferiores? Como é que vamos fazer para que essas pessoas modifiquem? E nós vamos ver qual é a orientação trazida por André Luiz. Nós vamos ler para ficar bem fidedigno mesmo. É da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá. Quer dizer, aquelas pessoas desequilibradas, elas vão receber só desequilíbrio também. Não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto, na posição em que se veem, temem a verdade e abobinam-na, procedendo como coruja que foge da luz. Então, eles vão ficar naquela situação mesmo. E aí eu falo assim, mas e aí? O que vai fazer para consertar essas pessoas? E ele vem. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas. Necrose é algo que está contaminado, que está pútrido. No vício. Temos, por exemplo, então, como é que essas pessoas que estão assim vão nascer? Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia. Nessa época, esse livro é de 54, ninguém falava em hidrocefalia ainda, eu já estava falando aqui. Falava esporadicamente, mas não existia surto. A paralisia, a cegueira, a epilepsia, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos angustiosos, embora, mas necessários e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura, essas enfermidades são processos de cura, adoece o corpo para curar o espírito. Prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Então, não é por acaso que essas coisas estão acontecendo. E aproveitando que ele já está falando sobre muitos assuntos sempre ligados a encarnados e desencarnados, tem um capítulo aqui que ele está falando sobre o serviço do passe. Nós já falamos e já citamos, sobretudo, missionários da luz, mensageiros da luz, missionários e mensageiros da luz, que as entidades equivocadas, muitas delas, elas não têm permissão para adentrar a casa espírita, a casa religiosa. Elas ficam do lado de fora, mas elas ficam na espreita. E a hora que a pessoa sai, se ela sai com o mesmo pensamento equivocado que ela entrou, essas entidades aproximam-se dela. De igual maneira, também os médiuns, se não estiverem bem preparados, aí é aquela história que vão nos dizer no outro dia, passei a noite voando, né? Quer dizer, não dorme, dorme mal, porque não estava devidamente preparado, harmonizado, equilibrado para atender o trabalho do passe. E ele vai contar a história de uma senhora, nessa hora que ele chega no centro, porque ele saiu do restaurante e foi para o centro. Ele estava vindo para o centro, parou no restaurante, aconteceu aquelas coisas lá, ele está falando como é que vão nascer aquelas pessoas que estavam ali. E ele chega no centro e vê uma senhora com icterícia, é uma enfermidade, fígado, né?
uma enfermidade do fígado, que a pessoa vai ficando amarela, que antigamente os meninos tinham, acho que hoje menino não tem isso também mais não. E aí fala assim, por que que ela está com essa enfermidade? Eles vão perguntar por que que ela está com essa enfermidade. E ele vai dizer que é porque ela teve tanta ojeriza em casa, ela ficou tão irritada, tão nervosa, que acabou comprometendo todas as questões de saúde dela. Quer dizer, ela estava com todas as questões de saúde comprometidas, fígado, coração, pulmão, tudo comprometido, devido ao desequilíbrio, devido à falta de serenidade. E aí a gente vai pensar assim, não, mas foi só um minutinho que eu xinguei bastante mesmo, porque eu fiquei muito nervosa. E aí a gente volta lá no Richard Simonetti, que ele fala que em 1 minuto a gente pode complicar a vida por uma eternidade relativa. Então, daí a importância da vigilância, da disciplina e da oração. Oração sempre. E a espiritualidade amigos espirituais, o Manuel Filomeno de Miranda, sobretudo, pela psicografia do Divaldo, ele diz que quando a gente não tem condições de fazer a oração, que a gente comece a cantar. Evidentemente que tem que ser uma música asserenada, uma música cristã, uma alegria cristã, para a gente asserenar também. E aqui ele vai dizer, em um determinado momento do livro, vai dizer, vamos lá, obsediados, olha o tanto que é complicado, é grave, e a gente tem que observar mesmo. Obsediados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, quer dizer, esses espíritos chegavam, os que podiam, tinham permissão para entrar, eles entravam acompanhados dos encarnados, de nós mesmos, né? E a hora que eles entravam na sala do passe, era desligado. Portanto, por isso a gente pede muito o silêncio, o recolhimento, a oração, o fervor na hora do passe, porque o médium que está dando o passe, ele percebe, de vez em quando a gente fala para uma pessoa ou outra, de vez em quando, olha, você recebeu o mesmo passe, tamanho o fervor que aquela pessoa tem. Ontem a gente deu passe numa pessoa lá no Luzes, depois falou assim, quanta serenidade, porque a hora que a gente põe a mão na cabeça, a gente percebe a serenidade da pessoa que estava recebendo passe. Na verdade, nem precisava de receber, tinha que estar dando passe, mas já tem outras atividades muito nobres na casa, por isso é que não está dando passe. Então, a importância da gente ter esse cuidado na hora de ir. A fila do passe, por exemplo, é uma fila sagrada. A gente não vai para a fila do passe pensando que tem que pagar a conta amanhã, que a luz vai cortar, que brigou com o vizinho, que o carro está sem combustível, que o pneu está furado, porque aí a gente está perdendo tempo. Por isso que a Federação Espírita Brasileira e também a Federação Espírita do Estado de Goiás tem uma orientação que nós adotamos desde sempre, que o trabalho é dividido. Agora, por exemplo, a gente vai terminar a primeira parte, para que as pessoas que se sentirem bem não precisam tomar passe. Então, não é um ritual que todos têm que tomar passe, não. Passe é somente para aquelas pessoas que sentem a necessidade. E, evidentemente, que nós temos um passe separado, porque são as questões espirituais, porque se por acaso houver uma incorporação, não causa muito transtorno na sala de passe, que tem 22 médiuns dando passe e mais 22 pessoas recebendo, portanto, são 44, né? E aí ele fala, obsediados ganham ingresso no recinto, portanto, no centro, acompanhados de frios verdugos. O que é o verdugo? É aquele que está perturbando mesmo, né? Com o toque dos médios sobre a região cortical, depressa se desligam, postando-se, porém, nas vizinhanças. Então, saiu aqui, aí começa a conversar aqui outras coisas que não dizem respeito à casa espírita, que não tem nada a ver, combinando para ir tomar café amanhã, para ir no bolo não sei aonde, pizzaria, mas não sei que lugar. Os espíritos estão lá, na espreita, está falando aqui, André Luiz, Domínios da Mediunidade, página 167, nessa edição aqui, né? Porque agora o livro é uma edição maior, diferente. Postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodam de pronto, junta outra vez e começa tudo de novo.
E nós estamos num momento de grande necessidade de transformação. O Espiritismo vem restabelecendo o Evangelho, falamos isso quase todas as semanas. É a proposta de Kardec de restabelecer o Evangelho, porque o Evangelho teve momentos de perturbação, saiu muito dos trilhos. E qual é a proposta do Evangelho? É esta aqui, que foi trazida na parábola do credor incompassível. Perdoar sempre, amar incondicionalmente. E às vezes a gente tem muita dificuldade para fazer isso, mas se a gente lembrar da figura do Senhor, que perdoou até o momento final, e se lembrarmos também da proposta trazida pelo apóstolo Pedro ao apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo fica aqueles 3 anos no deserto, quando ele volta para Jerusalém, ele tinha feito um estrago enorme na comunidade cristã, matou o Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Quando ele chega à Casa do Caminho, que é a casa criada pelo apóstolo Tiago, Pedro e João, que a gente fala que era um centro espírita, embora o primeiro centro espírita foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele pergunta, o apóstolo Paulo pergunta ao apóstolo Pedro, como é que foi a convivência suas com os judeus? Todos eles judeus, né? Pedro, Paulo, Jesus, Tiago, João, todos eles judeus. Mas o judeu ortodoxo, o judeu que não era cristão, é isso que ele quis perguntar. Como é que foi a convivência sua com os judeus? Aí ele contou, olha, perseguiu, entrou aqui, desacatou, bateu, prendeu, só uma tragédia mesmo, né? E aí o apóstolo Paulo pergunta para ele, mas como é que você conseguiu conviver com esses judeus? E a resposta é lapidar, que está no livro Paulo Estevão, Chico Xavier, Emmanuel. Ele diz, porque só assim, convivendo com os judeus, eu poderia apresentar a eles Jesus. Então, se a gente entender isso, conviver com os diferentes, conviver com os mais desequilibrados do que nós, perdoando sempre, porque assim nós poderemos apresentar Jesus na nossa ótica, que ainda é pequena, mas já é um começo para aqueles que ainda não o conhecem. Que Jesus nos abençoe, muita paz.